uma vez ao mês, estar com vocês, de trazer alguma coisa que pudesse ser progressiva, contínua, que não se tornasse apenas mais um sermão sabático, que na semana seguinte você nem lembra. A proposta é de um crescimento real, de uma mudança comportamental e de uma mudança mental, né? O desafio que você e eu temos nesse tempo do fim é estarmos lúcidos, lúcidos da nossa responsabilidade com a nossa salvação. Não adianta a gente se iludir, não é? Não é porque a gente participa de grupo de oração, não é porque a gente faz oração pelos outros, não é nada disso que vai levar a gente para o céu. A ida para o céu está relacionada com a transformação de caráter, com aquilo que Jesus deixou claro para Nicodemos e para o jovem rico. Um novo nascimento, novos comportamentos e novos pensamentos. E a gente não pode se eximir dessa responsabilidade. Porque Deus é misericordioso, mas Ele é justo. E nós não podemos esquecer isso. Ele é justo. Não adianta a gente ficar colocando só sobre ele a responsabilidade. Então a gente vai dar sequência hoje a uma força complexa, difícil, como todas que a gente vem trabalhando até agora. Já falamos de gratidão, já falamos de temperamento da mansidão. Eu espero que essa ficha tenha caído para que a gente entenda que não vai haver céu sem mansidão, né? Não adianta, não adianta. E tem duas forças, e a de hoje ela está diretamente ligada ao temperamento, à humildade. Tá? Então, eu vou compartilhar a tela da apresentação. É muito fácil chegar e pregar sobre humildade sem estar sabendo do que está falando. E dentro da psicologia positiva hoje, da neurociência, a gente tem fundamentações científicas que nos ajudam a entender o assunto. Então, hoje a gente vai clarear um pouco melhor esse tema, para que a gente não confunda achando que nós estamos fazendo um papel que não é, na verdade, o que Deus espera de nós, Eu acho né? que está habilitado. Veja aí que Tá, está. agora tá. Tá, então tá. Então vamos lá. É, A gente tem. Então, o tema que eu coloquei para hoje é humildade, força fundamental para o autocontrole. Por que autocontrole? Então, a gente já sabe, né? Esse tema virtudes, eu tenho alertado o grupo que, quando nós despertamos de manhã, nós temos que ter em mente por que nós estamos despertando, né? Então, eu vou sempre reforçar isso para vocês. Qual é o propósito do seu dia? Se você não mantiver isso ligado à tua mente, os teus neurônios, você vai se deixar mover pelo que o dia der a você de demanda. E o dia nunca dará a você uma demanda celestial. A realidade é essa. Então, por que eu desperto de manhã? Para desenvolver as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a luz. Ponto. Tá bom, mas o que são essas virtudes? Né? Esse tema virtudes no campo da filosofia, ele foi muito bem explorado, né? Só que quando os filósofos, o estoicismo, por exemplo, que é uma escola de Sêneca, né, do filósofo Sêneca, é um dos principais exploradores de virtudes, porque lá no Areópago eles já iam discutir isso, né? De uma forma humana. Qual é a razão da nossa existência? Para que nós existimos? Para sermos felizes. E o que é ser feliz? Né? E aí entra aquela discussão do hedonismo, do prazer momentâneo imediato, para o eudaimonismo, né? Do prazer em viver a vida de uma forma maior, mais ampla, no caso, desenvolvendo as virtudes. Bom, essa filosofia influenciou muito a sociedade, né? E é uma escola importante para a gente. Dentro da psicologia positiva, vocês se lembram, um estudo realizado e apresentado em 2004 trouxe 6 virtudes universais em toda a história da humanidade. A gente já mostrou isso para vocês, a gente só está relembrando para vocês, para a gente manter sempre a linha da ciência, dando fundamentação para aquilo que a gente já crê, que é a Bíblia e o Espírito de Profecia. Então a gente já sabe que 6 virtudes são universais à sociedade humana, desde do início da escrita, 2.500 anos antes, quando o estudo foi buscar. E a gente tem sabedoria, humanidade, coragem, justiça,
temperança, ou autocontrole, ou moderação e transcendência como sendo 6 virtudes universais. Então, veja bem, se eu, como cristão, despertar todo dia de manhã e já buscar desenvolver essas 6 virtudes, eu estarei muito mais perto do céu. Muito mais perto. Muito mais perto de desenvolver aquilo que Cristo pediu. Muito mais perto de o Espírito Santo poder desenvolver em nós os frutos dele. Ok? E aí, dentro disso, dessas virtudes, a gente tem, então, as forças que ajudam a desenvolver essas virtudes. Então, quais são os meus hábitos de pensamento, de comportamento, que me ajudam a desenvolver a virtude? No caso, a humildade, ela pertence ao grupo do autocontrole, da moderação. Autocontrole e moderação. Humildade. Então, dentro da moderação, do autocontrole, eu preciso desenvolver perdão, prudência, o próprio autocontrole em si e humildade. Ok? Essa virtude, ela está ligada diretamente ao temperamento, à mansidão, que a gente já viu que o espírito do céu, o temperamento celestial é a mansidão. Sem mansidão não vai haver céu. Não adianta. Cristo não tinha irritação no Cristo, ele não era irritado. A irritabilidade não tirava Cristo do sério. A única coisa que tirava Cristo do sério era em relação às coisas do Pai. Ponto. E foi por isso que lá no templo ele virou as mesas e fez tudo o que ele fez. Por causa do Pai, não por causa dele. Por ele aturou, bateram, cuspiram, e ele, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quando foi no templo, diante do que eles faziam naquele templo, aí sim ele se irritou. E aí, naquele momento, ele fez a ação dele que tinha que fazer. Então, veja bem, hoje, nós vamos trabalhar esse tema, humildade. Está dentro da virtude moderação. Se eu quero desenvolver uma virtude de moderação, eu preciso desenvolver uma força no meu pensamento, primeiro no meu pensamento, e na sequência nos meus atos humildes. Bom, o que é isso? E aí tem uma coisa que a gente precisa distinguir claramente. Tem pessoas que confundem humildade com simplicidade. Ah, aquela pessoa é humilde. O que você quer dizer? Não, ela é simples. É uma pessoa desprovida de vaidade. Mas ela pode ser arrogante. Mesmo sendo desprovido de vaidade, pode ser arrogante. E a gente encontra muito isso, não importa o nível social. Não importa. Às vezes você encontra mais arrogância no nível mais baixo do que no nível mais alto. Essa é a realidade. A pessoa é simples porque é o mundo que ela tem, é o que ela viveu, para ela estar satisfeita o que tem, mas numa arrogância tremenda de achar, né? Eu convivo aqui na cidade de Engenheiro Coelho, na prefeitura, com muita gente disso. Na hora que ele assume um carguinho comissionado lá, acabou. O cara parece que ele é o bambambam da história. Formado, pós-graduado, doutorado, e o cara não tem nem ensino fundamental. Mas sentou a cadeira, ele acha que é o tal. Por isso que tem um ditado popular que diz: você quer conhecer o homem, dê o poder a ele, né? Quer conhecer o homem, dê o poder a ele. Não importa o nível que ele tenha, dê o poder que você vai descobrir. É a arrogância. Então, humildade, ela vem do latim humilitas, e é a virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações. Olha o detalhe importante aqui. Reconhecer suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Vê como é que é o contrário da arrogância? Né? Porque o arrogante, ele acha que ele pode tudo, que ele sabe tudo, que ele é poderoso, ele dá carteirada, que ele manda prender todo mundo, que ele é forte, né? Então, refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas, nem mostrar ser superior a elas. Ok? Agora, simplicidade é uma forma coloquial de estado ou qualidade de ser simples, algo evidente, sem que seja necessário o uso de muitas variáveis para definição. Então, você pode ser uma pessoa simples por não ter tido uma vida de muita vaidade, de muita exposição materialista, né? De viver numa vida mais difícil, onde as coisas não eram, o dinheiro não sobrava. Então, você era uma pessoa simples por influência do meio. Mas isso não significa que você seja uma pessoa humilde. Aí, esse videozinho de 2 minutos aqui, ó, o Cortella, o Sérgio Cortella, nos dá uma visão melhor. Ó. Bom, conhece a ti mesmo é autoajuda, no sentido histórico. Ora, o que é filosofia? É a capacidade de refletir sobre o dia a dia, sobre o mundo,
sobre aquilo que a gente faz, por que a gente faz o que faz, por que deixa de fazer, por que não fazemos outras coisas em vez de fazer o que estamos fazendo. Isto é, o sentido da vida. Às vezes que a gente sugere que as pessoas devem pensar com a própria cabeça, não significa que ela deva fazer o que ela quiser. Desejos não são direitos. Não é porque eu quero que eu vou fazer. Não é porque eu quero que vai acontecer. Mas eu preciso ser livre em qualquer idade, para, na minha dimensão de liberdade, pensar aquilo que eu quero pensar. Por isso, a liberdade de pensamento, e você, assim, sem demagogia, uma das pessoas que ajuda a estruturar isso, impedindo que haja censura, por exemplo, no humor, no trabalho, isso ajuda imensamente a ter o pensamento livre. Para quê? Eu sou livre. Eu tenho que pensar aquilo que eu desejo. Por isso, o sucesso vem exatamente dessa ideia, né? A ideia de você poder mostrar para as pessoas o que sou eu. Eu sou um entre outros 7 bilhões de humanos, de uma única espécie, entre outras 3 milhões de espécies já classificadas, que vivem num planetinha que gira em torno de uma estrelinha que é o Sol, que é uma estrela entre outras 100 bilhões de estrelas, que compõe a Via Láctea, que é uma galáxia entre outras 200 bilhões de galáxias, um dos universos possíveis e que vai desaparecer. Eu sou, como estava ali, o vice-treco do subtroço. Nessa hora, o sujeito que empina o nariz, ele esquece, Danilo, um ditado chinês, que é o que eu mais gosto. Os chineses dizem para a gente arrogante, presta atenção, diz os chineses, quando a partida de xadrez termina, o peão e o rei vão para a mesma caixa. Quando o jogo de xadrez acaba, independentemente do resultado, os dois são guardados numa caixa. Por isso, de nada adianta. Essa arrogância que alguns têm de imaginar que só porque eu sou assim, eu sou mais. Não, eu sou diferente. Preciso ser mais. Gente arrogante não suporta que haja outra pessoa que possa ela fazer sombra. Por isso eu sempre lembro, preconceito tem duas fontes. A primeira é a tolice. É um preconceituoso, uma preconceituosa é tonto. Segunda coisa é a covardia. Que o preconceituoso tem tanto medo de o modo como ele é ser diminuído, ele decide diminuir a outra pessoa por causa da cor da pele, da religião que ela pratica, da orientação sexual. Porque para ela crescer, ela tem que abaixar a outra. Esse aí que abaixa o outro para crescer é pequeno demais. Então, veja como é importante nós termos a visão do que nós somos para poder desenvolver humildade. Não adianta a gente se iludir. Mas não é a realidade. A gente tem um estudo desenvolvido pelos cientistas Dunning e Kruger, que deu fundamentação para aquele quadro que a gente vê muito em algumas pinturas, um gato na frente de um espelho e na imagem do espelho aparece um leão. Aquilo ali é um estudo científico que mostrou que a maioria das pessoas que participaram do estudo tem aquela imagem delas. Elas não se veem em gato, elas se veem em leão. E isso é o espelho da nossa herança satânica. É isso que eu e você precisamos primeiro ter como autoconhecimento. Ele coloca aqui o Cortella, o autoconhecimento é fundamental, é importante. A nossa profetisa também falou isso, para que o Espírito Santo nos ajude na plenitude, a gente precisa estar em constante crescimento e ter autoconhecimento. O autoconhecimento vai nos ajudar a enxergar essa figura que nós somos 1 em 7 bilhões, bilhões de habitantes. Não sou nada. Eu sou o subtreco, né? Como ele fala. Mas eu tenho consciência disso. Pelo contrário, porque o mundo diz assim, né? Não, se você não se impor, meu filho, não se impuser, o mundo vai te humilhar. E aí você tenta se impor de qualquer jeito, né? Se você não defender seus... Não, é um discurso totalmente contrário ao de Cristo, né? O modelo de representar Cristo não é se impondo, é conquistando. É as pessoas vendo na gente uma atitude diferente do que faz a natureza caída com todo mundo. Sabe com quem está falando? Sabe com quem está falando? Essa é uma luta difícil para a gente, né? Muito difícil. Então, vejamos aqui no campo da Bíblia. A gente não precisaria de abrir muito. Na verdade é essa. A grande verdade é essa. Olha só, na Santa Ceia,
mestre diz para os seus discípulos, né? Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai vós também. Digo-vos, na verdade, que não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Vocês já pensaram se os discípulos saíssem na época deles, após a subida de Cristo ao céu? Você sabe quem eu sou discípulo de Cristo, eu andei com ele. Eles iam dar que exemplo? Quem eles iriam conseguir trazer para a conversão da mensagem, que era o que Cristo precisava? Então, é muito importante eu entender isso, porque hoje eu sou um religioso, né? Que fico arrotando, que pertenço a uma igreja, que tem isso, que tem aquilo. É isso que Cristo quer que eu faça? Será que é por isso que eu não consigo levar a mensagem para ninguém? Porque eu sou o dono da verdade, porque da Bíblia eu domino, e coitado dos outros, das outras religiões e das outras crenças. É uma análise fria que eu tenho que fazer como adventista hoje, porque nós sabemos que essa religião tem uma mensagem única. Mas o povo é laodiceano. Não adianta a gente fugir. É aí que entra o processo do autoconhecimento. Qual é a diferença da igreja adventista hoje? E aí, quando eu digo igreja adventista, eu digo membresia para o membro de uma outra denominação. Talvez seja igualzinho o povo de Israel da época, né? O povo de Israel teve a chance de conhecer o verdadeiro Deus, o Deus criador e mantenedor, mas foi adorar outras coisas, né? E nós, como adventistas hoje? O que é que nós estamos fazendo no mundo nesse tempo do fim? Que diferença tem em nós hoje da igreja de Laodiceia que está lá na Bíblia, morna? Esse é o nosso desafio hoje, autoconhecimento para assumir nossa responsabilidade. E aí eu tenho em Efésios, o que que Paulo fala? Com toda humildade e mansidão, percebam como elas andam juntos, porque quando o cara é arrogante não vai existir humildade, não tem jeito. Quando o cara tem um temperamento aflorado, colérico, não importa, ele não vai desenvolver humildade. Então, a humildade e a mansidão dependem, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor. Né? Essa palavra suportando aqui é exatamente isso, para que eu aceite o próximo do jeito que está num processo de santificação. Todos nós estamos nisso, nós sabemos que batizar é o início da santificação. Se eu não entender isso, que todos estaremos num processo assim, eu não vou suportar os defeitos do outro, ou os defeitos da minha visão, né? Pode ser o contrário. Olha Tiago 4,10, humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Então entenda, humildade significa contrário à arrogância. Então, humildade para o cristão significa dependência de Deus. Enquanto eu e você, nas nossas atividades terrenas, não tivermos dependência do Pai, nós continuaremos desligados dele. E quando eu me desligo do Pai, eu me torno arrogante. Eu acho que eu dou conta sozinho. E talvez seja esse o problema de alguns aqui. Estejam tentando vencer os desafios dessa terra à sua vontade, ao seu jeito, com seus hábitos e pensamentos. Sendo que primeiro eu deveria buscar ao Pai a dependência dele, ouvir a voz dele, para que então ele possa me exaltar. Provérbios 11:2. Em vindo a soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. É óbvio. O humilde sabe que ele não sabe nada. E é aquilo que Sócrates filosoficamente deixou. Só sei que nada sei. A gente até fala bonito isso, mas e na vida diária? Eu aceito a opinião dos outros, os modelos que os outros têm. Veja bem, aceitar não é concordar. Ok? Aceitar é respeitar a limitação que a outra pessoa tem. Você pode até ter uma visão mais ampliada, mas você precisa respeitar aquele momento daquela pessoa. Você não pode querer que ela tenha a visão que você tem. E muitas das vezes ela pode estar muito mais à sua frente do que você. Né? Em 2 Crônicas, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus,
e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Era angustiante ver Deus falando isso, né? No fundo, um pai criador que queria tudo de bom para aquele povo de Israel, vendo aquelas barbáries que o povo de Israel fazia, queimando filhos em louvor a outros deuses, a Baal. É tremendo, tremendo. E ele ainda dizendo, se meu povo se humilhar. O que é se humilhar? Voltar-se para mim, buscar a mim novamente, eu vos ouvirei. Tiago 4,6, antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E o último texto bíblico, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Tremendo, né? Tremendo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de mente, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse era o principal diferencial de Cristo. A única condição que ele tinha para suportar o que ele suportou era o temperamento manso e a dependência do Pai, humildade. Em momento algum, nem para o Satanás, ele teve a coragem de dizer, eu sou o Filho de Deus. Eu sou. Ele não, em momento algum, Jesus deu carteirada. E olha que ele tinha chance, né? Mas pela ligação que ele tinha com o Pai, pela dependência que ele tinha de Deus, ele mantinha aqui embaixo o que Deus precisava realizar por intermédio dele. E é por isso que a gente não realiza o que ele precisa que nós realizemos. Porque nós somos autossuficientes, né? A gente vai, às vezes, estudar a Bíblia com uma pessoa, vai falar de Deus para uma pessoa, a gente esquece que primeiro, peraí, eu preciso ligar aqui, que eu vou falar de um Deus que eu não tive pessoalmente com ele, então ele precisa me inspirar, ele precisa me mostrar o que falar, né? E às vezes eu vou por conta própria, né? E aí eu entro nos escritos da irmã White. Então a gente tem humildade como característica de força de caráter, humildade como uma força de caráter do autocontrole como sendo uma virtude de sucesso, de felicidade nessa terra. E aí a Bíblia é muito clara para nós. E o que a nossa profetisa tem para dizer para a gente? Olha só. O Evangelho de Cristo deve ser vivido e praticado na vida diária. Os servos de Deus devem ser purificados de toda indiferença, de todo egoísmo, simplicidade, mansidão, humildade, são de grande valor na obra de Deus. Então percebe como simplicidade é uma coisa diferente de humildade? Né? Vaidade é o que o sábio Salomão deixou? Vaidade, nada mais do que vaidade, né? Tudo é vaidade. Mas Cristo precisa de simplicidade. Quando a gente consegue viver uma vida mais simples, a gente não se deixa levar pelo materialismo desse tempo do fim. Porque esse materialismo do tempo do fim só vai endividar a gente. Só vai endividar. Porque vai sempre estar mostrando para nós que a gente está ultrapassado, que tem um celular melhor, que tem um carro melhor, que tem uma roupa na moda, que você está fora da moda, que o seu cabelo está na fora. Então, assim, se você não entender que você é que tem que ter o autoconhecimento, peraí. Eu tenho que agradar a meu Deus. A meu Deus. Não ao meu ego e ao que a sociedade moderna prega. Então, a simplicidade é importante por isso. E a humildade ligada ao Pai, o Espírito Santo vai me ajudar a dizer, peraí, cara, e aí? Onde é que você quer ir parar com isso? Seu guarda-roupa nunca vai ser suficiente. Bom, a humildade é a característica dos que possuem a verdadeira sabedoria. E não importa quais sejam seus conhecimentos, não estarão cheios de presunção e confiança própria. Então, não importa o título que você tem, a formação que você tem, a experiência, o know-how que você tem, você precisa desenvolvê-los com humildade. Senão, você não será usado por Deus como um sábio. Porque a arrogância vai tomar conta, e aí você vai ficar por si só. Sob a operação do Espírito Santo, mesmo os mais fracos, pelo exercitar fé em Deus, aprendiam a melhorar as faculdades concebidas e a se tornarem santificados, refinados e enobrecidos.
tendo se submetido em humildade à modeladora influência do Espírito Santo, recebiam a plenitude da divindade e eram modelados à semelhança do divino. Então, enquanto eu não me colocar para ser modelado por Cristo, por Deus, não irei espelhar o que Cristo precisa de mim. O progresso na vida cristã é caracterizado por maior humildade. Então, essa humildade aqui não é simplicidade, é maior ligação com o céu, é maior dependência de Deus. Então, o progresso na vida cristã é caracterizado por maior dependência de Deus, ligação, em resultado do aumento do conhecimento. Então, à medida que você busca conhecimento, você vê que você é pequeno, que você precisa estar mais próximo de Deus. Todo aquele que é unido a Cristo se afastará de toda iniquidade. Digo-vos, no temor de Deus, que me foi mostrado que muitos de vós perderão a vida eterna porque estáis erguendo vossas esperanças do céu sobre um alicerce falso. Deus vos está deixando aos cuidados próprios, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, na tua mente, né? Quando Cristo é desejado na mente, sua semelhança será revelada na vida. Reinará a humildade onde outrora predominava o orgulho, a arrogância. A vida irradia a luz de um Salvador a habitar no íntimo. É muito profundo isso, gente. É muito profundo. Como é que sou eu no meu dia a dia? E não é lá, com o povo lá de fora, não é com o povo dentro de casa. Eu aceito as coisas. Ou as coisas dentro de casa têm que ser do jeito que eu quero. Se é do jeito que eu quero, é arrogância. É desafiante analisar isso sobre a luz do céu. Não existe um cristão dentro de casa e um cristão lá fora. Cristão é uma nova criatura. Como é que eu ando sendo dentro da minha casa com aquilo que eu acho que tem que ser do jeito que eu quero? No exame das Escrituras, há necessidade de grande humildade de espírito e contrição de coração, de buscar fervorosamente a Deus. Os que buscam a verdade com espírito humilde, dependente, serão em sua pesquisa ajudados pelos anjos de Deus. Olha, isso é muito sério. Porque muitas das vezes a gente abre a Bíblia para buscar justificativa para aquilo que eu acho que deve ser dito. Eu vou preparar um sermão e vou buscar para aquilo que eu acredito. E não com a humildade de buscar a Deus para Ele me instruir aonde eu devo falar, o que eu devo falar. A religião deve estar entretecida em toda a vida doméstica. Se quisermos ver os resultados designados por Deus como os frutos de seguir seu caminho, o orgulho, o amor próprio e a ousadia são características dos filhos destes dias e representam a maldição do século. Orgulho, amor próprio e ousadia. Dói-me o coração ao ver por toda parte essa manifestação rude, anticristã, e ao verificar que pais e professores procuram exibir a capacidade e proficiência de seus filhos e alunos, pois sei que deviam seguir exatamente a direção oposta. Olha, ela está alertando, né? Alertando sobre pais e professores em relação à formação dos filhos e dos alunos. Carta aos Colossenses está repleta de lições do mais alto valor a todos quantos estão empenhados no serviço de Cristo. Lições que mostram a singeleza de propósito e as altas aspirações que serão vistas na vida daquele que de maneira reta representa a Cristo, o Salvador, renunciando a tudo que poderia impedi-lo de progredir em direção ao alto ou levar a desviar os pés de alguém do caminho estreito. O crente revelará em sua vida diária misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade e o amor de Cristo. O poder de uma vida mais alta, mais pura e mais nobre é nossa grande necessidade. O mundo tem ocupado demais os nossos pensamentos e o reino de Deus bem pouco. Penúltimo texto. Acaso indagais, irmãos e irmãs, que modelo imitarei eu? Não vos indico grandes homens, homens bons, mas o Redentor do mundo. Caso queiramos ter o verdadeiro espírito missionário, precisamos imbuir-nos do amor de Jesus. Precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, estudar-lhe o caráter, cultivar-lhe o espírito de mansidão e humildade e andar em suas pegadas. O Senhor busca educar seu povo a depender totalmente dele.
Ele deseja, mediante as lições que eles ensina, que se tornem mais e mais espirituais. Então, humildade é dependência do Pai. E muitas das vezes Deus permite uma experiência amarga na vida para que a gente se volte para Ele. Quando a gente não encontra soluções aqui embaixo, é que a gente lembra de buscar Ele. E é essa dependência dele que evitaria o problema aqui embaixo. Mas primeiro eu quero viver a experiência amarga para poder lembrar que Ele é quem vai me ajudar a não entrar nisso, né? Talvez tenhamos de ser destituídos. Esse texto é muito duro, mas é real. Talvez tenhamos de ser destituídos de tudo, antes que em humilde submissão venhamos a ser dirigidos, guiados e controlados pela vontade de Deus. Precisamos de humildade e esperançosa confiança como a de uma criança. Mansidão, humildade, nenhuma confiança própria, mas humilde fé em Jesus. Que traços de caráter estamos cultivando? Aquilo que será tão duradouro como a eternidade? Passamos o tempo em afanosa atividade, mas sem que seja abençoada a nossa alma e glorificado o nosso Pai Celestial? A virtude a vida eterna merece perpétuo, perseverante e incansável esforço. E não podemos consentir em realizar uma obra casual. Quando está envolvido o mais elevado interesse de nossa vida, não podemos deixar que Jesus fique nos átrios exteriores, longe de nossa alma. Então vejam, que traços de caráter estamos cultivando? Aquilo que será tão duradouro como a eternidade? Então percebe? A gente como adventista sabe que o que nós vamos levar para o céu é o caráter, que é o caráter do céu, que só vai nascer numa nova criatura. O último texto é: atributos para o dia do ajuste de contas. O propósito sincero, os esforços abnegados, todos são vistos, apreciados e aceitos pelo Deus do céu. Usai vosso dom com mansidão, com humildade, com confiante fé, e esperai até ao dia do ajuste de contas. E não tereis motivo de tristeza nem de vergonha. Queridos, esse texto é claro para a gente o que vai pesar no nosso julgamento. Temperamento manso, humildade, que é a dependência de Deus em tudo que formos fazer, e fé. Esses são os 3 atributos fundamentais para a gente ir para o céu. Com segurança, se nós desenvolvermos esses 3 atributos, os outros serão consequência. Assim como no livro Mansidão, a profetisa disse, da mansidão dependem todos os outros frutos. O céu depende disso aqui. Mansidão, humildade e fé. E fé, vocês já sabem, ligação mental com o divino. Não é? Então, se a gente hoje pretende estar lá em cima, não temos o direito, como adventistas, de dizer para Deus que ele não deixou para nós uma luz. Ele deixou uma luz tremenda, informação. A ciência hoje está preocupada em ajudar as pessoas a ser felizes nessa terra, mas a gente tem que estar preocupado em viver aqui a terra com prazer, mas com o objetivo maior, que é o céu, né? E eu acredito que na maioria desse grupo que aqui está, que toda terça se encontra, é isso que vocês buscam. Já falei 2 vezes num grupo aí de oração, tem um grupo de oração forte aí no Brasil, que todo dia às 5 da manhã, esse grupo se reúne, todo dia. E aí me pediram, já fiz 2 palestras, é desafiante, mas eu dou graças a Deus, porque existem pessoas sinceras, que estão preocupadas com a sua salvação. E ao estarem preocupadas com a sua salvação, elas envolvem-se também com o próximo. Porque nós estamos vivendo uma religiosidade tão morna, mas tão morna, que ir à igreja no sábado, se o sermão for bom ou não for, não está nem interessando. Eu já cumpri minha obrigação e volto para viver uma semana mais longe de Deus, cada vez mais longe de Deus. É desafiante, queridos, esse tempo do fim. É desafiante. A gente vive um momento crítico da humanidade. Eu agora estou fazendo uma pós em neurociência do comportamento. Os estudos sobre os neurônios, sobre a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de aprender,
é sensacional. A ciência, a cada descoberta, ela desenvolve no cérebro, né? É assustador. É assustador. Porque eles veem a capacidade. E é só isso que nós vamos ter. E é aí que está o grande desafio. Se eu tiver lucidez, autoconhecimento, hábitos de dependência de Deus, a minha vida vai ter uma outra qualidade aqui embaixo. Eu preciso acreditar nisso. E com isso eu preciso desenvolver todas essas forças que a gente vem aqui uma vez ao mês explorando com vocês. Gratidão, não tem volta. Então a gente já falou sobre isso, não tem volta. Desenvolva isso no seu dia a dia mentalmente, não importa. Isso vai te ajudar muito a vencer as frustrações. Porque tem gente melhor, você está melhor do que a maioria das pessoas, você tem luz. Então mantenha a gratidão ativa no teu cérebro, nos teus hábitos, no teu pensamento, né? Compaixão. Pensa no próximo, enquanto você não entender que pensar no próximo é o que Cristo fez quando veio aqui pensando em você, não adianta, você não vai entender o que é ser cristão. E a gente precisa desenvolver, sem dúvida nenhuma, humildade. Humildade é dependência do Pai. Eu não sei nada. Estou crescendo. E não esqueçam esse texto do irmão White, para que o Espírito Santo nos use na plenitude. Ele precisa que nós estejamos em constante crescimento. Não pare. Então, se você parou, você não vai ser usado pelo Espírito Santo na plenitude. Se você quer ser um instrumento nas mãos de Deus, continue estudando. Certo? Então, entenda isso. Não importa se você é simples, mas se a arrogância ainda fizer parte da tua vida, não é humildade. Humildade é ligar-se ao Pai, depender dele, toda decisão que você tiver que tomar, buscar o Pai. E isso é um hábito mental. Esse é um hábito mental. É um hábito que é daqui para cima. Espera aí, Pai. Será que eu não estou errado? Espera aí, Pai. Será que eu não estou pensando de forma errada? Eu é que estou errado e a pessoa está certa? Então, Pai, como é que eu devo pensar? Como é que eu devo agir? E aí é que vem a sabedoria. Você só será sábio se você for humilde. Não tem outro caminho, porque a humildade é a dependência dele. A arrogância, você está sozinho. E aí a sua sabedoria, ela será parcial. Será apenas um conhecimento. Ok? Que Deus nos abençoe nesse desafio que é o autoconhecimento. O autoconhecimento. Entender que nós não valemos nada, que tem muita gente melhor do que a gente, tem muita gente mais estudada que a gente, mas se eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus, eu preciso deixar de lado o meu ego e passar a depender mais do Pai. Deus te abençoe a isso, que eu sei que se você conseguir desenvolver esse hábito, ele vai te abençoar nessa terra e vai te usar muito. Muito obrigada, professor Rossard. Eu tento aqui anotar tudo o que ele fala. Tem uns chavões assim que eu quero guardar realmente. Humildade e mansidão andam juntas, olha só. Simples, mas não é humilde. Sem mansidão não há céu. Ah, muitas coisas boas aqui que nós possamos, hein, professor Rossard, desenvolver todos estes atributos aí e um dia estarmos no céu. Amém. Desenvolvendo e chegando mais próximo do caráter de Deus, né? Esse caráter, né? A gente sabe que é a única coisa que levamos ao céu, precisamos desenvolver essas virtudes de caráter. Muito obrigada, professor Rossard. Ora para a gente aí, que Deus tenha misericórdia, que nos ajude a desenvolvermos essas virtudes. Amém. Querido Pai, muito obrigado. Obrigado porque estamos encerrando mais um dia nessa terra, menos um dia aqui, esperando que seja um dia que tenha sido um dia de desenvolvimento da característica do céu e assim estarmos mais próximos de Ti. Se não fizemos hoje, Pai, tomamos uma decisão aqui agora. Queremos parar com a hipocrisia religiosa na nossa vida e sermos mudados, transformados através do Teu Espírito. Queremos aprender a ser mais dependentes de Ti, ouvir a Tua voz, ser instruídos por Ti, Pai, para que possamos espelhar assim o caráter do Mestre Jesus. Que possamos ter uma semana, um dia, aprender a desenvolver as características de Cristo em cada ato da nossa vida. Nossos pensamentos, e nossos hábitos, e nossos relacionamentos, para que assim possamos estar andando como Cristo precisa, para que possamos só transferir de endereço para a morada celestial.
Nós oramos isso não porque nós haja mérito nenhum, Deus, mas pelo sacrifício do Mestre Jesus, aquele sacrifício dolorido. É a esperança que temos e é nele que acreditamos e oramos. Amém.